Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 24 de junho de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. A ansiedade atinge 1 em cada 3 brasileiros. Uma pesquisa recentemente divulgada pela Organização Mundial de Saúde revela que 10 milhões de pessoas no país sofrem com essa emoção, que já é considerada, ao lado da depressão, o mal do século. Carolina é jornalista e revela ser ansiosa por natureza, emoção que vem à tona ainda mais forte quando algo surge ou foge da programação diária. Eu com 18 anos querendo tirar a carteira, um dia antes da minha pauta vencer e eu para fazer o exame de direção, eu tomei uns 3 calmantes diferentes. Então à noite eu perdi o sono, de madrugada perdi o sono e na hora de fazer a prova eu estava totalmente dopada, perdi a pauta. Lógico. Então, assim, eu acho que isso foi reflexo da ansiedade. O excesso de compromissos interfere no sono e apresenta sintomas conhecidos. Estralo muito os dedos, os meus pés suam muito. Então, assim, eu acho que o que mais me identifica é isso, o suor nos pés e perder o sono. Perder o sono é batata. Eu tenho alguma coisa no outro dia, eu perco o sono de madrugada. Lá por volta das 4, 3 horas da manhã, eu já não consigo dormir mais, repassando o que eu tenho que fazer. E não é só Carolina que fica ansiosa quando algo especial surge ou um fato acontece. Nas ruas da cidade, é fácil encontrar pessoas que compartilham da mesma sensação. Em tempos de Jogos do Brasil na Copa do Mundo, a situação piora. A ansiedade atinge 1 em cada 3 brasileiros. De acordo com uma pesquisa recente divulgada pela Organização Mundial de Saúde, cerca de 10 milhões de pessoas sofrem com essa emoção, que já é considerada, ao lado da depressão, o mal do século. De acordo com a definição dos dicionários, ansiedade é uma sensação de aflição, receio ou agonia sem causa aparente. A ansiedade é comum no ser humano. O dado divulgado pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo revela que, apesar de ser um mecanismo natural do ser humano, quando fora de controle, a ansiedade pode causar grandes prejuízos no dia a dia. A ansiedade ela é uma preocupação antecipada quando eu tenho um problema. Eu tenho um problema que está por vir, talvez eu me sinto não preparado, né, para esse problema, ou então eu acho que alguma coisa pode acontecer a qualquer momento e eu não sei como agir, enfim. Então, essa ansiedade, ela vai vir, essa emoção, ela vai vir. Então, quando eu direciono essa emoção para uma ação, ela pode ser muito útil. E o problema vem quando eu não acho uma solução, às vezes até nos problemas comuns, mas eu não acho uma solução e eu quero resolver imediatamente. E aí, normalmente, as pessoas caem no álcool, às vezes vem com a compulsão alimentar, e aí, realmente, eu não resolvo o problema. Às vezes, eu alivio momentaneamente aquela ansiedade, mas eu não resolvo o problema. Pois é, e agora nós vamos falar sobre meningite. Em Minas Gerais, há suspeitas que a doença tem aumentado no estado, o que indica ser muito preocupante. E a gente vai saber como está a situação aqui na nossa região com a Valdênia Rodrigues, que é enfermeira e referência técnica do programa de meningite da Secretaria Regional de Saúde. Valdênia, muito obrigado pela presença. É uma preocupação no estado e quando se fala de estado, nós estamos, claro, no estado de Minas Gerais. Eu gostaria de saber essa comparação. Até os números do estado, até agora foram 268, né? 268 casos com 31 óbitos em Minas Gerais. Mas a gente sabe que cada região é uma situação diferente. Gostaria de saber da nossa região, Valdênia. Boa noite. Tendo como referência os dados até agora, no mês de junho, podemos considerar que os casos de meningite na Regional de Saúde de Uberlândia, que engloba 18 municípios, está sob controle. Até o presente data, nós tivemos 81 casos e desses 3 óbitos. Né? É o esperado, quer dizer, a meningite ela continua dentro de um padrão que a gente considera sob controle na Regional de Saúde de Uberlândia. Agora, por que em outras regiões do estado esses números aumentam e preocupam cada dia mais? O que a nossa regional, felizmente, está fazendo para manter esses casos controlados? Ela pode variar de acordo com as questões climáticas, não é isso? Então, geralmente, nos meses mais frios, do outono e inverno, aumenta a incidência dos casos de meningite. E aí há diferenciação entre as várias regiões do estado de Minas Gerais.
As medidas que nós adotamos aqui, como em toda Minas Gerais é adotada, é a questão da vacinação. Nós temos bons índices de vacinação, principalmente no público prioritário, os menores de 5 anos de idade. Agora, Valdênia, por mais que esteja controlado, quando se fala em 81 casos em 18 municípios, de janeiro para cá e 3 óbitos, isso não preocupa ou está dentro da média? Ou é preciso melhorar ainda mais para que não aconteça nada? A gente sempre espera manter níveis abaixo, né? Mas a incidência da meningite na região, se a gente pega os 81 casos, 67% desses casos são de meningite viróticas. Então, nós quase não temos ação sobre as meningites viróticas. Claro que a vacinação, por exemplo, contra sarampo, rubéola, cachumba, diminui a incidência dessas doenças. O que mais causa pânico na população, né, e que deixa a população em alerta, são os casos de meningite meningocócica. Porque de uma hora para outra, uma pessoa considerada saudável e pelo fato de ser portadora da bactéria, que a gente pode ser portador. Sim. Existe o portador saudável, né, no caso da meningite. Por questões individuais, uma baixa de imunidade, essa pessoa pode vir a falecer. Sim. Então, isso causa pânico. Uma pessoa que de uma hora para outra estava viva e de repente, no convívio com os familiares, com os amigos, de uma hora para outra ela morre. Né? Foi o que aconteceu recentemente. Uma adolescente, uma estudante universitária, ela veio a falecer de um dia para o outro. Então, isso deixa a população em pânico. Então, para a gente tentar diminuir esse pânico e falar um pouco sobre essa doença, a gente fala muito de número, estamos falando da preocupação no Estado, os números de casos nesses 18 municípios, mas vamos falar um pouquinho da meningite, né? O que é a meningite, para quem não sabe, de que forma que as pessoas podem pegar essa patologia? A meningite é uma infecção, não é, das meninges, que são membranas que recobrem o sistema nervoso central, e elas podem ser causadas por vírus, por bactérias, por fungos. Então, é um amplo espectro de agentes que podem causar as meningites. Infelizmente, são várias causas. São várias causas. Nós lidamos com múltiplos fatores. Além dos agentes etiológicos, tem a questão da vulnerabilidade ou da suscetibilidade de cada indivíduo. Então, vai depender também de fatores de proteção que os indivíduos têm. Né? Se você está exposto, principalmente agora no período de inverno, né? Convive em ambientes fechados, com grandes aglomerações, que é o que favorece a transmissão de pessoa a pessoa, o caso das meningites, aí você pode vir adquirir, e vai depender do seu estado, né? Seu estado imunológico. Se você estiver protegido, ou por vacina, ou se é uma pessoa saudável, aí diminui a possibilidade de você vir a adoecer pelas meningites. Vamos aproveitar o nosso tempo, que a gente tem um minuto, para falar então como as pessoas devem fazer para se proteger. Você falou, por exemplo, da vacina. Existem locais em que as pessoas possam se interagir mais, saber um pouco mais sobre a doença e também se vacinar contra esse problema? Sim. Em toda a rede estadual e municipal de saúde, hoje a gente fala mais rede municipal de saúde, né? Nas unidades de saúde, postos de saúde, existem as vacinações. As vacinas já estão disponíveis. Então, nós temos desde 1900, né, o programa de imunização fez 40 anos. 40 anos já. Não é isso? Mas as vacinas bacterianas que incidiram e que impactaram na ocorrência das doenças, principalmente a meningite meningocócica e a pneumocócica, elas foram implantadas a partir de 2009. Então, no ano de 2009, foi introduzida a vacina contra a meningite do tipo C. Em 2010, foi introduzida a vacina contra o pneumococo. E as outras vacinas que a gente já dispõe no calendário de imunização para as crianças menores de 1 ano. Então, as crianças menores de 5 anos, elas estão protegidas. A população pode procurar essas unidades que têm acesso. As outras medidas que a gente orienta para a população como um todo, seria muito mais as de higiene ambiental, ventilação dos ambientes, não estar em lugar aglomerado, não conduzir nem idosos nem crianças para lugares ou ambientes fechados onde tem a existência de muitas pessoas, que isso favorece a transmissão desses agentes. Tá certo. Valdênia, muito obrigado. Infelizmente o tempo acabou, mas volte mais vezes para nos dar notícias da situação na nossa região e também para nos dar dicas sobre esses problemas que com certeza a gente precisa de pessoas como você para melhorar a vida de muita gente na nossa comunidade. Muito obrigado. Eu agradeço essa
atenção de vocês, né, de estar atentos às doenças transmissíveis nesse período de inverno, e espero ter contribuído para o esclarecimento da população sobre as formas de transmissão. Com certeza contribuiu. Um abraço, boa noite, Valdênia. Obrigada. E agora tem a previsão do tempo para esta quarta-feira, que será estável devido à massa de ar frio que predomina na maior parte da região. Em Minas Gerais, o dia será de céu claro a parcialmente nublado. Em Uberlândia, o dia vai amanhecer ensolarado. À tarde e à noite não há possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 15 graus e a máxima não passa de 26. Veja o tempo em outras cidades do estado. Em Araxá, tempo ensolarado pela manhã. Não deve chover, a mínima prevista é de 14 graus e a máxima de 25. Em Monte Alegre de Minas, céu parcialmente nublado, a mínima é de 16 e a máxima de 28. O tempo em Planura é de sol forte pela manhã, à tarde temperatura estável, a mínima é de 14 e a máxima de 29 graus. Em Ituiutaba, o dia é de sol entre nuvens. À tarde e à noite, há previsão de chuva. A mínima é de 18 e a máxima não deve passar dos 29 graus. E depois do intervalo, hoje na Casa da Cultura tem a apresentação de um recital de piano. É já já.